Olá, tudo bem? Então vamos resolver essa questão 4 de 2023. Caso você queira ver outra questão da Ampec, clique aqui no card ou no retângulo no final, beleza? Olha, essa questão é uma questão de geometria analítica, bem ampla, tá? Tem a primeira questão, equação de reta no plano, depois temos outra questão, interseção de dois planos, interseção de uma reta com os eixos coordenados, que ele pergunta a área, retas perpendiculares no plano e, por último, interseção de retas no plano, beleza? Então, pergunta 0. A equação da reta que passa pelos pontos menos 1, 2 e 1, 1 é 2y menos x igual a 5. Eu vou fazer por dois métodos, tá? E depois eu vou te dar uma grande roubada no segundo método, tá? Não desliga não, veja o segundo método aqui que você vai ver que é bem rápido. Vou fazer pelo jeito tradicional primeiro, tá? Vou desenhar essas retas, essa reta não precisava não, tá? Mas é só para ficar mais claro o problema, beleza? Então vou desenhar aqui o eixo y, aqui está o meu eixo x, certo? X, y, aqui está a origem. Aqui ela passa pelo ponto, vamos melhorar essa origem aqui. Ela passa pelo ponto menos 1, 2. Então, aqui, ó, o x é menos 1 e o y é 2. Vamos fazer esse pontinho aqui, beleza? E ela também passa pelo ponto 1, 1. O x é 1 e o y é 1. Vamos desenhar a reta. Tá? Bem, eu não sei se você sabe, mas para ter uma equação de uma reta, a fórmula mais usada é a fórmula do ioiô. Olha, professor, o senhor vai brincar de ioiô? Vou. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Ioiô, michochô. Quem é esse x0 e esse y0? É um ponto da reta, tá? Então, você pode escolher esse ponto 1, 1. Você poderia ter escolhido o menos 1, 2 também. Então, esse aqui é o nosso x0 e o y0. E esse m, quem é, professor? O m é chamado coeficiente angular. Então, você põe os pontos, pode ser na ordem ali, ó, menos 1, 2. Depois você põe o ponto 1, 1. Você subtrai o y do y e o x do x, tá? Então, o m aqui vai ser quanto, hein? 1 menos 2, o que mais? 1 menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. E 1 menos menos 1 dá 2. Então, o m é menos meio. Agora, nós vamos brincar de ioiô. Uai, professor, o senhor brinca de ioiô? Nós vamos trocar o x0 e o y0 e o m naquela fórmula ali. Então, vai ficar quanto, hein? Vai ficar y menos o x0, o y0, que é 1. O m é menos meio. Tá bom? E nós vamos fazer x menos x0, x menos 1. Tá? Aqui, nós podemos pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado vezes. Certo? Então, como que fica passando o 2 multiplicando lá? Fica 2y menos 2. E esse menos aqui, ó, é o furacão Katrina. Ele muda o sinal dos dois. Então, fica menos x mais 1. Tá? Agora, nós vamos pegar esse x, colocar do outro lado, tá? Então, como que fica aqui? Fica 2y mais x, tá? E o menos 2 passa para lá, dá 3. Não está dando o que está lá em cima, não, ó. 2y, aqui está menos x, aqui está mais x, aqui está dando 3. Tá? Agora eu vou te explicar de um outro jeito, hein? Talvez você goste mais desse jeito, hein? Atenção! Essa reta não passa no ponto 1, 1. Então, 1, 1 tem que dar certo aqui, certo? Vamos escrever de novo a equação da reta. A equação da reta, escrevendo novamente, é 2y menos x igual a 5. Vamos trocar aqui o y por 1
e o x por 1. Vê se dá certo, né? Não sei se vai dar certo, não. Então fica 2, tá? 2 vezes 1 é 2, menos 1, igual a 5. Você acha que isso é verdadeiro? Isso é falso, né? Então, o 1 não pertence a essa reta. Então, pelos dois processos aí, você pode falar que essa questão aqui é o quê? Ela é falsa. Bem, estou terminando um curso para Ampere que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, pergunta 1. A interseção do plano 2z menos x menos y igual a 5 com o outro plano 2z mais x mais y igual a 3 é uma reta em R3. R3 é o espaço, tá? Olha, eu não gosto de escrever plano com z primeiro não, tá? Todos os livros aí põem x, y, z e o número, tá? Então vamos reescrever esses planos, tá? É só questão de cãibra mesmo, para me ficar normal, beleza? Então vamos, né, reescrever os planos, tá? Olha, eu vou chamar o primeiro plano aqui de alfa, tá? Poderia ser π1, qualquer coisa. Então, mas eu vou reescrever, vou pôr o x na frente, tá? Então, o primeiro aqui fica menos x, o que mais? Menos y, mais 2z, e o 5, vou passar para o lado de cá também. Poderia deixar o 5 do outro lado. O segundo plano, nós vamos chamar ele de beta. Vamos reescrever x, que mais? Mais y, mais 2z, menos 3 é igual a 0. Olha, planos no espaço têm três possibilidades. Ou eles são coincidentes, um em cima do outro, igual, ou eles são paralelos, que não se cortam, ou eles se cortam. Quando dois planos se cortam, né, a interseção é sempre uma reta. O jeito mais fácil de resolver isso aqui não é resolver o sistema, não. É você ver os vetores normais. Por exemplo, planos coincidentes e planos paralelos, os vetores normais, o que é vetor normal? Aqui tem um plano, ó. Aqui, esse vetor aqui normal faz 90 graus com o plano. Se os planos são paralelos, os vetores normais são múltiplos ou coincidentes. Agora, se os vetores normais não são múltiplos ou coincidentes, é porque os planos são concorrentes e a interseção de dois planos que se cortam é uma reta, tá? Então, nós vamos ver aqui os vetores normais, tá? Então, vamos lá. É muito fácil encontrar os vetores normais, tá? Então, vamos escrever aqui os vetores normais de alfa e beta são. Ó, o de alfa eu vou chamar N1, tá? N1 é o de alfa. Olha lá, acompanhe comigo. Qual o número que está colado no x aqui? Menos 1. Qual que está colado no y aqui? Menos 1. Qual que está colado no z aqui? 2. Esses 5 aqui não entram no vetor normal. Do vetor do plano beta, qual o vetor normal? É 1, 1 e 2. Agora você pergunta, professor, esses vetores são múltiplos? Olha, o menos 1 virou 1. Por menos 1 virar 1, eu teria que multiplicar por menos 1. Beleza. Por menos 1 virar 1, eu teria que multiplicar por menos 1. Beleza.
Para o 2 virar, aqui teria que ser menos 2, para os dois ser múltiplos. Então não tem um número que multiplicando o primeiro dá o segundo. Então N1 e N2 não são múltiplos. Não são múltiplos. Se eles não são múltiplos, tá? Os planos alfa e beta são concorrentes. Então, isso leva que o quê? Alfa e beta são concorrentes. Concorrentes é que se cruzam, tá? Planos concorrentes, sempre a interseção é uma reta. A interseção é uma reta. Então ele falou que é uma reta no espaço, então ele falou uma coisa o quê? Verdadeira. Beleza? Então pergunta 2. Sejam P1 e P2 os pontos obtidos pela interseção da reta 2x menos 3y menos 12 com os eixos coordenados, eixo x e eixo y. A área do triângulo formado pela origem P1 e P2 é igual a 12. Olha, para saber aonde a reta corta o eixo x, você faz y igual a 0. Para saber aonde ela corta o eixo y, você faz x igual a 0. Então, para saber os pontos de interseções, nós temos que fazer x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Então, para encontrarmos os pontos de interseção com os eixos, tá? Vírgula, devemos fazer x igual a 0 e depois o quê? Y igual a 0 na equação da reta. Então nós vamos pegar essa equação aqui, ó. Então vamos fazer x igual a 0, tá? X igual a 0 implica o quê? Que 0 menos 3y menos 12 igual a 0. Né? Passando aqui o 3y para o lado de cá, fica 3y igual a menos 12. Divide menos 12 por 3, tá? Você vai encontrar y igual a menos 4. Então, esse é o ponto de interseção com o eixo y. Agora, vamos fazer aqui y igual a 0, na mesma equação, tá? Na mesma. Y igual a 0. Então, como é que fica? Fica 2x menos 0 menos 12 igual a 0. Tá? Então, fica 2x igual a 12. Beleza? 12 dividido por 2, o x aqui é 6. Agora, preste atenção, hein? Preste atenção. Vamos desenhar aqui para você ver direitinho, tá? O que está acontecendo aqui. Então, vamos desenhar aqui o eixo y, beleza? O eixo x, só para você ver o que está acontecendo. Origem, ela corta o eixo x no 6 e o y no menos 4. Então, forma um triângulo com os dois eixos e a origem. Aqui está o triângulo, ó. Então, eu quero descobrir a área desse triângulo, beleza? Aqui é menos 4. Não tem área negativa. O senhor luta jiu-jitsu, eu luto jiu-jitsu. Quer ver? Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Essa forma você tem que saber? Tem que saber.
Na lata. Base vezes altura sobre 2. Qual que é a base aqui, hein? Pode ser 6. A altura é o próprio lado. Porque no triângulo retângulo, a altura, o cateto é a altura. Então é 6 vezes 4 sobre 2. 6 vezes 4, 24. Sobre 2, 12. E ele falou que é 12, beleza? Olha lá. Então ele falou uma coisa o quê? Verdadeira. Tá? Então a pergunta 3. O ponto 1, 1 pertence à reta que passa por 2, 1 e é perpendicular a essa reta aqui. Olha, eu vou chamar essa reta aqui de R, tá? Só para você entender, hein? Eu tenho a reta R, certo? Eu tenho o ponto 2, 1. Eu tenho uma reta que é perpendicular, que passa por 2, 1 e é perpendicular. Tipo essa daqui, que faz 90 graus. Eu quero saber se o ponto 1, 1 está aqui nessa reta. Então, o que eu vou fazer, hein? Eu vou primeiro achar o coeficiente angular dessa reta. Com esse coeficiente angular e com esse ponto, eu monto a equação da reta perpendicular. E depois eu vou testar o ponto 1 nesta equação, ver se está na reta. Então é isso que nós vamos fazer. Tá? Esse é o processo que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vamos o quê? Encontrar o coeficiente angular de R. Tá? Lembrar que R está aqui, ó, 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Então, isolando aqui, deixando 3y sozinho aqui, como é que fica? 3y menos 2x é menos 4. Tá? Então, aqui fica y igual a menos 2 sobre 3 x menos 4. Olha, o coeficiente angular, que a gente chama de m, é o cara que está colado no x, quando o y está isolado. Então, o nosso coeficiente angular da reta R, que, né, o coeficiente angular dela é esse cara aqui, ó, menos 2/3. Nós vamos chamar esse coeficiente angular aqui de M1, certo? Tá? Agora, eu não sei se você sabe, mas duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do simétrico. O que é isso, professor? Inverso do simétrico. Você inverte o número, o de baixo passa para cima e muda o sinal. Então, agora eu já tenho a reta R. Agora eu vou achar a reta S. Tá? Então, o coeficiente angular da reta S é o inverso do simétrico, tá? De R. Então, vamos escrever isso. O coeficiente angular da reta S, a reta S é a reta perpendicular a R, tá? Vou pôr aqui. Perpendicular a R. É o inverso do simétrico. De menos 2 sobre 3. Esse coeficiente angular eu vou chamar de M2. Beleza? Então, M2, quanto que você vai ser o inverso do simétrico? Você joga o 3 para cima e joga o 2 para baixo. E muda o sinal. Mudei o sinal. Então, M2 é o coeficiente angular da reta S. Certo? Agora nós vamos ter que brincar de ioiô, tá? Nós vamos ter que brincar de ioiô. Para descobrir a equação da reta S, nós temos que usar aquela fórmula
famosa, né? Qual que é a fórmula? Essa aqui, ó. Então, a equação da reta S é aquela forma que você sabe do ioiô, né? Ioiô, michiochô. M x menos x0. Você sabe o M? Sei, é o M2 aqui. No caso aqui é o M2, beleza? E o x0 e y0, eu sei que essa reta passa por 2, 1. Então, no caso aqui, 2, 1 é quem? É o x0 e o y0. Então, vamos descobrir a equação da reta S. Então, como que fica aqui? Y, tá? Menos 1, o M é 3 sobre 2, certo? E você coloca o x, que é quanto? X é o x mesmo, né? Menos 2, certo? Novamente, pegando esse 2 e multiplicando aqui, como que fica, hein? Fica 2y, que mais? Menos 2 igual a quanto? 3x menos 6, certo? Aliás, agora nós vamos ver, tá? Se aquele ponto, né? Se você quiser passar os caras para cá, pode, mas você vai ver se aquele ponto que ele falou lá em cima, que é um 1, pertence a essa reta. Então, vamos verificar se 1 pertence a S. Então, você vai na equação aqui, ó, e troca o y por 1 e troca o x por 1. Se der certo, pertence. Se der errado, não pertence. Então, como é que fica? 2 vezes 1, o que mais? Menos 2 é igual a 3 vezes 1 menos 6. Então, ele está falando que 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2 é 0. 3 menos 6 é menos 3. 0 é igual a menos 3? Não. Falso. Né? Então, esse ponto não pertence à reta perpendicular. Então, essa questão aqui está falsa. Bem, estou terminando um curso para Ampere que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Bem, pergunta 4. Se R1 e R2 são duas retas no plano R2, então R1 interseção com R2 é igual diferente do conjunto vazio. Tá? Então, por exemplo, quando duas retas se cruzam, né, a interseção delas é um ponto. Né? Quando as retas são paralelas, a interseção delas é o conjunto vazio. Tá? Então, atenção. Se eu der um contra-exemplo, se eu pegar duas retas do plano, que a interseção é o conjunto vazio, eu refutei o que está escrito aqui, que está falando que é diferente do vazio. Tá? Então, observe essas retas aqui, ó. Observe que vamos chamar de R1 essa reta aqui, ó. Y igual a 2. Reta paralela ao eixo X. Vamos chamar de R2 Y igual a 4. Também paralela ao eixo X. São retas do plano R2, tá? São retas de R2. R2 é o plano, tá? Vamos desenhar essas duas retas aqui só para você ver. Não precisava não, mas eu gosto de fazer isso. Então aqui o X, aqui o Y, origem. Vamos fazer a primeira, tá? De vermelho.
Então aqui está R1. Y igual a 2. Aqui corta no 2. E vamos desenhar a outra. Aqui está R2. Y igual a 4. Olha para mim aqui, no particular. Você acha que a interseção dessas retas vermelha e verde é o conjunto vazio? É diferente do vazio? Ele está falando aqui que é diferente do vazio. A interseção é um vazio, não tem elementos. Tá? Então você escreve aqui. Temos que R1 interseção, esse símbolo aqui significa interseção, R2 é o vazio, os conjuntos sem elementos. Porque essas retas aqui, ó, R1 e R2, são o quê? São retas o quê? Paralelas. Retas paralelas, interseção é o vazio. Como ele falou que é diferente do vazio, eu falei que é o vazio. Eu dei um contra-exemplo, basta um contra-exemplo, né? A afirmativa aqui é o quê? É falsa. Valeu?